do 36, que a Bíblia diz que ela se dedicava a fazer boas obras. A Bíblia, ela é muito cheia de detalhes. Ela tem muitos detalhes que às vezes passam despercebidos. Mas a Bíblia, ela é clara em dizer que ela se dedicava a fazer boas obras. Então não era algo, gente, que ela fazia esporadicamente. Não era uma boa ação que ela fazia de vez em quando. Hoje eu estou no meu tempo livre. Hoje eu estou de folga, eu vou ali praticar o bem. Vou fazer uma ação social. Vocês já viram aquelas ações sociais só de fim de ano? E glória a Deus por essas ações. Mas muitas pessoas, elas de fato, elas passam o ano inteiro. E aí quando dá Natal, né, virada do ano, elas vão em alguns bairros carentes, não estou criticando, né, entrega bolas, entrega brinquedos, glória a Deus pela vida dessas pessoas, mas de fato são apenas alguns dias do ano, um dia específico do ano. E a Bíblia aqui, ela é clara para dizer que essa mulher, ela se dedicava a fazer boas obras. Não era algo que ela fazia de vez em quando ela tinha dinheiro, ou quando ela não tinha nada para fazer. Ela se dedicou, ela deu de fato a sua vida para abençoar as viúvas ali que estavam perto dela. Hoje, uma viúva, nos nossos dias, ela consegue viver muito bem, né? Porque muitas são independentes, né? Ali tem o seu trabalho, e mesmo com o luto, consegue aí dar continuidade à sua vida. Mas a viúva, pastor, naquela época era diferente. As mulheres, elas precisavam o quê? Do seu esposo, para de fato gerar um mantimento. Não é hoje que a mulher sai para trabalhar. Naquela época, quem saía para trabalhar era o homem. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Então, as viúvas, elas precisavam de quê? De uma assistência. Elas precisavam o quê? De um olhar ali mais atencioso. E Dorcas, ela cuidou daquelas viúvas. Com que, Agnes? Com uma habilidade que talvez parece simples, mas foi poderosa para mudar a vida daquela mulher. A habilidade de costurar. E ela vestia aquelas viúvas. Ela ali com a sua habilidade, aparentemente simples, mas ela ajudava aquelas mulheres a se vestir. Aquelas viúvas que precisavam de assistência. E hoje nós temos muita dificuldade nessa prática de boas ações. No servir, no se doar, de servir na casa de Deus, né? Porque o humanismo, pastor, ele está fora, mas ele também está muito dentro da igreja. O que? Como o homem no centro de todas as coisas. O homem no centro de tudo, e aí a gente pensa assim, não, é só lá fora, não. Dentro da igreja, muitas pessoas têm tido o homem no centro. É o eu em primeiro lugar. É primeiro a minha vida, é primeiro o meu tempo, é primeiro eu, e aí quem sabe se der, eu faço algo para alguém. Sim ou não, gente? Estou falando alguma mentira aqui? Não. É a minha faculdade, é o meu trabalho. Vamos servir hoje na igreja? Não é se der. Porque, eu preciso de dinheiro. E a gente fica nessa busca. Hoje é muito grande essa busca por dinheiro. Eu estava assistindo. Quem viu esse filme, A Última Casa aí? Levanta a mão. Já assistiram, do Wagner Moura? É lançamento. Eu não gostei do filme, vocês que eu ia indicar. Não, mas assim, não em si do filme não, mas eu gostei da ideia ali que tem por trás. É uma família que ficou presa dentro de casa e ela não conseguia sair porque um alien prendeu, né? E elas ficavam dentro de casa. E aí, muitos morreram porque não tinha mantimento dentro de casa, passavam muitos dias ali trancadas e muitos morreram. Só que essa família, em específico, ela permaneceu por muitos e muitos anos viva,
mesmo presa dentro de casa, porque o pai, né, que é o Wagner Moura, ele fez uma espécie de caça, e ele pela chaminé ele conseguia, pastor, pegar os animais lá fora, e ele trazia a comida, né, para dentro de casa. E lá nos Estados Unidos não é como esse chão nosso, tira ali a madeira, né? E eles faziam ali a terra, e eles fizeram muitas plantações. E eu falei assim, meu Deus, se fôssemos nós no dia de hoje, nós não ia dar conta. Porque, pastor, a gente vai muito para a faculdade para essa questão do conteúdo. As crianças mesmo, elas não têm muito essa questão de criar. Não tem muito essa questão da prática. Porque nós fomos treinados, gente, para estudar e ganhar dinheiro. Não é aquela coisa, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se fôssemos nós para criar um negócio, para jogar lá por fora, fazer uma plantação, e eles faziam cálculos, assim, cabeça lá longe. Eu falei, se fosse, muita gente de hoje não ia passar de uma semana. Porque nós fomos ali, treinadinhos para fazer os nossos estudos, passar na faculdade e ganhar o nosso dinheiro. Não tem muito esse negócio de ideias. Até educação financeira, que deveria ser algo para as crianças, não tem nas escolas, é muito difícil. Não? Lá para fora tem, mas aqui é muito difícil. Por quê? Porque nós temos essa questão já, trabalhar, vou ter a minha formação, vou ter o meu diplominha para ganhar muito e muito e muito dinheiro. E é isso que vem na nossa cabeça. E é por isso que nós temos tanta dificuldade para entregarmos as nossas vidas de fato para o Senhor, ajudarmos o nosso próximo, porque a nossa prioridade para muitas pessoas é o dinheiro. Diga misericórdia. É o dinheiro, é o tempo dele que tem ali que ninguém pode mexer. E a gente tem visto muito isso, essa dificuldade das pessoas servir, das pessoas doarem algo delas. Pensa assim, se eu doar vai faltar na minha vida. Quantas vezes, gente, eu ofertei, eu tinha tão pouco. Eu falei, Senhor, esse dinheiro que vai fazer diferença na vida de alguém. Então, pastor, eu falava assim, não, mas vai abençoar a vida de alguém. A gente já pensa assim, esse dinheiro é meu. Não, isso aqui é para o lanche de amanhã. Não vou dar para ninguém não. Então nós perdemos as oportunidades de servir o próximo, porque nós estamos sim com a nossa vida centralizada. E nós tiramos Jesus do centro e nós ficamos ali. E por isso as nossas respostas têm sido tanto não para o Senhor. Diga misericórdia. É por isso que a nossa boca tem dito tanto não para Deus e consequentemente para as pessoas. Para ajudar, para se doar. Às vezes tem alguém doente que está enfermo dentro de casa e é uma luta até para alguém fazer uma visita para aquela pessoa. Ah, não, vou lá porque fulano só tem ela, precisa fazer uma comida, precisa fazer algo. E às vezes é aquela luta até para quem vai na casa daquela pessoa, porque não serve. Alguém falta na igreja, não manda nem mensagem. Às vezes a pessoa já está 30 dias fora da igreja. Ei, fulana, cadê tu? Porque hoje nós não temos mais essa preocupação. Ei, o que o outro está passando? Por que ele não está vindo mais no culto? Será se ele está doente? Será se ele está precisando de mim? Será se ele está precisando de uma visita? Então nós precisamos aprender com a vida dessa mulher. Amém, igreja? Precisamos aprender com a vida de Dorcas, que com aquilo que ela tinha, ela entregou ao Senhor. E quantas habilidades e capacidades nós temos, porque nós somos filhos de um Deus criativo, poderoso. E Ele colocou tantas habilidades dentro de nós, tantos talentos que têm sido enterrados, habilidades que têm sido retidas para abençoar a vida de outras pessoas, porque nós não temos tido olhos para enxergar o próximo, mas algo que só eu sou vista, somente eu estou no centro de todas as coisas. E o Senhor nos chama a atenção nesta noite, para que o nosso coração seja de fato de servo e de serva. Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus?
um coração de fato de servo, de alguém que se doa em prol do outro, que está à disposição do reino de Deus, que diz sim para o Senhor, independente das lutas, independente das dificuldades. Quantas pessoas querem encontrar facilidades para elas servirem ao Senhor? Vou te falar algo que talvez não sei se é uma boa, se é uma ruim notícia. Se você estiver esperando por isso, bem capaz que você nunca sirva. Tem gente esperando um tapete vermelho, cair, aí ela vai passar, Carol, ela vai exercer o ministério dela. Aí vai passar o tapete vermelho, e aí ela vai passar, agora, Senhor, eu vou te servir com os meus dons, com os meus talentos, porque eu não estou passando por nenhuma dificuldade. O Senhor volta, e você como é que vai ficar? Será se você vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel? Cadê os dons que eu te entreguei? Cadê o tempo que eu te entreguei? Cadê as habilidades que eu te confiei? O que você fez com aquilo que eu te entreguei? Haverá um dia, irmãos, que nós apresentaremos ao Senhor os nossos frutos. E tem muita gente de mãos vazias. Diga misericórdia. Virei para o seu irmão e diga: irmão, você tem tido frutos para apresentar ao Senhor? Você tem tido frutos? Ou você é alguém que senta aqui no sábado, senta no domingo, passa pela porta, não faz diferença, não serve, vai e volta de novo, quando chega na célula, senta na célula de novo, e você não tem tido a sua contribuição no reino de Deus. Hoje nós estamos, irmãos, mecanizados, robotizados. Nós só vamos para a célula e vamos para o culto. Vamos para a célula e vamos para o culto. Se tiver algo a mais, a pessoa já não quer ir, pastor. Ah, não, Agnes, é o meu tempo. A pessoa passa, às vezes, estudante, que não, como é que é, um prego na barra, como é que não... Tem aquele ditado que não tem um prego na barra para dar. Pronto aí. Só para quebrar o gelo aqui. A pessoa está de boa dentro de casa, os pais sustentam, o pai cuida. A única responsabilidade da pessoa é estudar. E ele chega para mim e diz: Agnes, eu não vou no culto porque eu vou estudar. Eu digo: não, irmã. Tu está entendendo a coisa errada. Tu passou a semana inteira em prol dos teus estudos e tu acha que 1h30 que tu oferta para o Senhor vai te prejudicar? Tu acha que Deus vai te fazer reprovar porque tu ofertou 1h30 do teu dia aqui para Ele? Sendo que você tem a semana inteira para estudar. Você só é um estudante. E chega, não tenho tempo. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. Nós temos ouvido tantas desculpas, pastor, que eu mesma, eu recebo umas coisas que eu já digo logo assim, que eu vou passar a dizer assim: olha, se você for me dar essa desculpa, não me dê mais. Se você for me dar essa desculpa aí em específico, não me dê. É melhor dizer que você não quer ir. Porque nós ouvimos, irmãos, às vezes besteira, para justificar a ausência dele nas atividades da igreja. Nós estamos no nosso estudo de moças. Quem está participando aí, dá uma glória a Deus. Parabéns para você que está aí desde o início. Né? Parabéns à irmã Denise. A irmã Denise, não deixa eu esquecer teu brinde, hein, que eu falei que eu ia te dar. Na nossa primeira reunião, eu mandei o link 21h30, ela foi a primeira a conectar. Estava lá, você pode aplaudir ao Senhor? Foi a primeira a conectar. Não tem faltado, e tantas outras não têm faltado.
E eu fiz esse momento com muita alegria no meu coração, porque foi uma direção que o Senhor me deu para trazer um estudo específico para toda a rede. Porque muitas vezes eu fico ali com as líderes, mas eu não tenho muito, às vezes, esse tempo com a rede em geral. E o Senhor me trouxe essa direção para que nós, em agosto, nós ficássemos estudando algumas mulheres da Bíblia. E online, as pessoas têm dito que não pode participar. Não é para vir na igreja, não é para ir em lugar nenhum longe, não é para atravessar barco, não é para fazer nada. É no conforto da sua casa, pastor, só ligar a câmera. Não tem nada. Só isso, tu só vai ligar o Google Meet, clicar e tu vai receber só. E as pessoas dizem que não tem tempo. Que elas não têm condições de participar. Porque, Agnes, eu acordo muito cedo, não sei o quê. Vou te levar lá para casa, eu ficar com a Esther na madrugada. Esses dias o Marcão e a Karen, né, tava lá. A gente saiu daqui do day off, uma hora da manhã. Chegou em casa, a pastor estava sem luz. E nosso controle, né, elétrico, o portão não abriu. Vai lá, nós para casa da Karen e do Marco. Chega lá, Esther, ó. Girou. E a Karen, oh meu Deus. E a menina chorando, a menina virava para um lado, virava para o outro. Eu falei, é por isso que vocês ficam me chamando para ir para a praia de manhã cedo. E eu não vou com vocês, porque eu quero tirar minha soneca. E a Esther girando, e a Esther lá se movendo. E aí às vezes a pessoa me diz assim, não, é porque eu acordo cedo. E aí eu não posso participar. Muitas vezes nós passamos em claro com a Esther, de pé no outro dia, dorme tarde, para o quê? Para poder servir a igreja do Senhor. E as desculpas têm crescido. Mas esse mês é um mês que o Senhor tem nos chamado a atenção. É um mês de evangelização, amém? Onde nós temos sido desafiados a convidar pessoas. Quem está com seu cartãozinho já colocou o nome aí das suas amigas, dos seus amigos. E nós estamos, irmãos, desafiados a sair da nossa zona de conforto. Desse mecanismo, dessa mesmice. Para quê? Para que nós possamos fazer a diferença nesse tempo. E quantos aqui querem fazer a diferença, dar um glória a Deus? Pessoas que vão sair da sua zona de conforto para aprender mais, para se doar mais. Amém, irmãos? Olha, se eu vir aqui à frente, Karen, e se eu servir só para pregar, e se o meu pastor, a minha pastora me convocar para um estudo, e eu não ter tempo para estudar, na verdade está revelando algo no meu coração. Você acha que eu só tenho tempo para vir bem aqui? Pregar é para pegar no microfone, ou para dançar, ou para estar no lugar de visibilidade? Será se eu não consigo parar para aprender e estudar um pouco aquilo que o Senhor diz? Muitas pessoas jamais faltariam o louvor. Jamais faltaria um louvor. Mas parar para estudar, não para. Sabe por quê? Não tem visibilidade. Isso é algo, irmãos, que é uma semente que é interno, ninguém vê. Não tem destaque. Você parar no meio da sua semana para estudar, não tem destaque. E muitos não querem ter esse tempo para aprender mais do Senhor. Diga assim, levante suas mãos, Senhor Jesus. Toma minha vida em tuas mãos. Eu quero me dispor, Senhor, para servir mais o teu reino e para servir as pessoas. Amém, irmãos? Nós colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. E eu nunca preguei sobre Dorcas. E o Senhor ministrou meu coração sobre Dorcas. Depois, pelo que eu passei ano passado, em que eu estive hospitalizada, entre a vida e a morte. Cheguei naquele lugar, ali nem eu sabia o que eu tinha,
mas eu cheguei com algumas horas de vida ali no materno. Tive que tirar a Esther rapidamente. E a Esther já nasceu também, ela já estava sem vida, porque ela já estava há muito tempo em sofrimento fetal. E me lembra muito como a Bíblia diz aqui, pastor, no versículo 37. Diz assim: naqueles dias ela ficou doente e morreu. Não fala o nome da doença, não fala quanto tempo durou, só diz adoeceu e morreu. Algo rápido demais. Não conta quantos dias, se ela ficou muito tempo, qual era o nome da doença. Ela apenas adoeceu e morreu. Tem situações, irmãos, que aparecem na nossa vida rapidamente, inesperadamente. E nós precisamos, irmãos, ter uma boa plantação. Porque nesses dias difíceis, o que irá nos sustentar é a plantação que nós fizemos. E a Bíblia diz que há tempo para plantar e há tempo para colher. Quando eu estava internada naquele hospital, pastor, eu não tinha condições nem de orar por mim. Eu me lembro que quando eu estava com meu coração muito acelerado, porque eu estava tendo um ataque cardíaco, eu vi que estava muito sério, e na minha mente eu comecei a orar, né? Eu falei, oh meu Deus, o Senhor vai me levar agora. E eu comecei a orar, Senhor, Deus, eu te peço vida. E aí o coração começou a acelerar mais ainda, porque ali, pastor, não tinha como nem lutar pela minha vida. E o médico só falou assim, só pensa em coisas boas. E eu fiquei ali quietinha, e eu descansei e falei, não é para eu ficar orando, não é para eu ficar guerreando. E eu fiquei ali apenas descansando e em paz no Senhor. Naquele tempo, eu não tive condições nem de orar pela minha própria vida. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E o tempo que nós temos para semear, para plantar algo bom, é enquanto nós temos vida e nós temos saúde. Muitas pessoas querem correr atrás de uma plantação depois que ela já não tem mais condições. Depois que ela já não tem mais uma oportunidade. E o tempo de nós plantarmos algo bom se chama hoje. Nunca será amanhã, mas sempre hoje. Com a minha vida, com o meu tempo, com os meus recursos, com aquilo que nós temos. E eu e meu esposo, nós já temos tantos anos aí servindo ao Senhor. De fato, com aquilo que a gente tem, com o carro que o Senhor nos deu, porque esse carro é dele, com a casa que Ele nos presenteou, recebendo pessoas, recebendo discípulos. E quantas vezes nós saímos da casa de discípulos, às vezes 2 horas da manhã, de casados ali para resolver uma luta, uma situação, 2 horas da manhã. E no outro dia tem que acordar cedo, e nós ali servindo, tantas e tantas plantações. Eu nem sabia, pastor, que chegaria esse dia na minha vida, que eu iria apenas colher aquilo que eu havia plantado. A minha entrega, o meu tempo, a minha dedicação. Na terça-feira eu fui internada. Na segunda-feira à noite, eu estava dando aula no CELIB. Eu tenho a maior alegria de dizer: se aquele tivesse sido o meu último dia de vida, teria sido servindo ao Senhor. Teria sido servindo, meu Deus, o meu amado, aquele que é digno do meu tempo, da minha vida, aquele que é digno das minhas forças, aquele que é digno da minha juventude, do meu vigor.
Aleluia! E a minha vida tem sido para servir ao meu Deus. Não porque tudo vai bem, porque está tudo fácil. Com apenas 30 dias que o meu pai havia morrido, nós estávamos retomando as atividades da AJ. E eu digo, irmãos, que tem dias que são mais tranquilos, mas tem dias que são bem difíceis. Mas nós nunca negamos um único compromisso nesta igreja. Nós nunca dizemos, não, hoje, pastor, eu não vou para a igreja porque eu estou muito triste. Eu não tenho condições, pastor, de servir porque eu estou abalada. Muitas vezes eu cheguei a essa igreja enxugando as minhas lágrimas. E eu, Senhor, hoje eu estou tão triste, Senhor, estou com tantas saudades do meu pai. Mas eu tenho, Senhor, o meu compromisso e eu vou para a tua casa. E eu vou lá, Senhor. E desde que o meu pai e o meu sogro faleceu, irmãos, eu tenho, para a glória de Deus, eu nunca faltei um culto porque eu estava triste. Já faltei sim quando eu viajei para fazer cuidados médicos, por questões de saúde, mas não porque eu disse que eu estou triste, porque eu não tenho tempo. E quantas pessoas têm nos procurado para dizer que a sua faculdade, a faculdade que Deus te deu, ela é um empecilho para você buscar a Deus. Às vezes eu não sei se, às vezes a gente ora realmente para as coisas acontecerem ou não, porque a pessoa diz assim, eu quero emprego, Deus dá, quando ela trabalha, ela sai da igreja. Eu falo isso de forma pública, porque a Sara já falei. A Sara uma vez me procurou, Agnes, eu não vou hoje para a Jota, porque eu estou com o meu pé muito dolorido, acabei de sair do plantão, tá bom, tu entende? Aí eu falei assim, Sara, eu te entendo e vou te liberar hoje. Porque o teu pé está inchado, porque você tropeçou. Mas não porque você fez um plantão. Tu não orou tanto para Deus te dar esse emprego? Ele te deu, mulher. Agora tu não vai faltar por conta de um plantão. E ela está aqui com um plantão de 12 horas. E está aqui. E às vezes a gente, Senhor, me dá um emprego, Senhor. Aí Deus dá. Aí quando a gente pede uma ajuda, não, eu estou muito ocupado no meu trabalho. Agnes, tu não sabe, a faculdade ela é tudo para mim. Irmãos, o nosso tudo tem que ser Deus. Essa é a faculdade dos meus sonhos, o sonho que Deus realizou. E a pessoa diz que não tem condições de vir para uma oração, que não tem condições de fazer um evangelismo, porque está estudando. E você não tem que sair da sua faculdade, você não tem que deixar de trabalhar. Mas aquilo que é de Deus, e precisa ser entregue a Ele. Porque haverá um dia, irmãos, que não será mais para plantar, mas para colher. Aquele que tem boas plantações, colherá coisas boas. Mas aquele que não foi diligente, não fez uma boa plantação, vai colher o que plantou. E a Bíblia diz, no versículo 39, diz assim, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Gente, olha que poderoso. A mulher, ela fez tanto bem, que mesmo depois da morte dela, ela não foi esquecida.
as viúvas, elas não aceitaram a morte de Dorcas. Quando Pedro chegou, elas começaram a chorar, mostrando para Pedro as roupas que ela tinha feito. Diz: Pedro, olha aqui, ó. Olha as roupas que Dorcas fez. Começaram a chorar pela vida daquela mulher. E Pedro foi até o quarto onde Dorcas estava. E ela orou por aquela mulher. E ela foi ressuscitada. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ela foi ressuscitada. Porque as pessoas que ela tinha alcançado clamaram pela vida dela. E quantas, parece que foi tipo como se fosse um depósito que nós estávamos fazendo. E quando foi ano passado, quando nós mais precisamos, parecia que nós conseguimos ali sacar. Porque pessoas de todos os lados nos ajudaram nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ano passado, com todo, se você quiser sentar aí para falar de umas lutas, pode ir. O pastor que diz: não, Agnes, bora para o churrasco, que as lutas estão grandes. E no ano passado, com toda aquela luta, foi o ano em que o Renato estava desempregado. Depois de 11 anos como bancário, ele foi desligado porque a empresa, o banco onde ele estava fechou. E nós, no meio daquela crise, desempregado, Renato, nós vimos a provisão e a bondade de Deus. Pessoas que ofertaram nas nossas vidas, na vida da Esther. A Esther precisou fazer muitos exames com especialistas caríssimos. E as pessoas, pastor, ofertavam com alegria. Eu contei para as meninas que teve uma amiga minha, que ela ofertou, pastor, não entendi muito quem era que estava recebendo a oferta. Porque ela mandou o áudio chorando. Agnes, eu agradeço a Deus por poder te dar esta oferta. Eu digo: não estou entendendo quem está recebendo. Ela estava mais alegre ainda de poder entregar aquela oferta na minha vida. E ela diz assim: olha, eu louvo ao Senhor, porque ela era uma cliente minha lá da Book Mais. Ela disse: todas as vezes que eu ia para a loja, que eu estava passando por problemas no meu casamento, eu ia para lá para que você me escutasse. E eu passava horas lá e você me ajudando e orando por mim. Quando ela falava assim: estou indo, eu já sabia que ia ser o dia todo. Porque ela passava horas e horas e horas ali. E nós orávamos, eu mandava mensagem para ela, ela ficava lá na Book Mais comigo. E ela: Agnes, eu louvo ao Senhor, porque no momento muito difícil do meu casamento você me ajudou. Então eu estou te entregando essa oferta com muita alegria. Nós achamos que as nossas ações, elas são esquecidas. Nós achamos que as nossas boas ações, que a nossa ajuda ao próximo, que a nossa ajuda no reino de Deus, elas são esquecidas. Mas elas não são esquecidas. Quando Ruth chegou lá na plantação de Boaz, Boaz chegou para ela e disse, para o pessoal, e disse assim: quem é aquela mulher? Não, aquela ali é a nora, aquela ali é a nora de Noemi. E todos sabem o que ela fez pela sogra dela. O testemunho dela chegou antes dela. Muitas vezes a gente acha que aquilo que nós estamos fazendo hoje está sendo esquecido. Mas haverá um dia, irmãos, que nós iremos plantar tudo, nós iremos colher tudo que um dia nós colhemos. E nós vimos pessoas chegando com leite da Estela em casa, com fruta, com comida, batia na porta de casa, a mãe lá limpando a casa, cozinhando. Eu falei: mãe,
As pessoas estão mandando mensagem. Elas querem vir aqui em casa, mãe. Elas querem ajudar. Elas estão perguntando o que eu estou precisando, o que a senhora está precisando. Aí a mãe, não, minha filha, eu não gosto muito dessas coisas. Eu tenho vergonha. Eu falei, mãe, elas querem vir. Amém, Agnes. E as pessoas iam lá para casa, elas limpavam a nossa casa. Irmãos, só Deus para recompensar a vida dessas pessoas. Dona Mireille, o que a senhora está precisando? Ia cozinhar, ia limpar as coisas, nos ajudava em oração, em intercessão. Irmãos, as nossas boas sementes, elas não estão sendo esquecidas, mas elas estão sendo lançadas num terreno muito fértil, que jamais ficará sem uma recompensa. E esse terreno se chama Reino de Deus. Enquanto muitos estão colocando dificuldade, outros estão doando a sua vida para que o reino de Deus seja estabelecido em toda a terra. Enquanto muitos estão dizendo, não tem tempo, eu não tenho tempo, outros estão entregando a sua própria vida para que o reino de Deus cresça, para ser um colaborador do Senhor na terra. E que privilégio, irmãos, você ser um colaborador de Deus para o cumprimento do seu propósito na terra. É sempre uma honra e um privilégio. Enquanto muitos acham que nós estamos carregando um peso, enquanto muitos acham que nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos na verdade ganhando, porque a Bíblia diz que aquele que perde a sua vida, esse ganhará. É Deus, aqueles que perdem a sua vida ganhará. Enquanto muitos acham que nós estamos perdendo o nosso tempo e a nossa juventude, nós estamos de fato ganhando. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para que nós pudéssemos orar aqui, para que nós pudéssemos de fato entregar a nossa vida ao Senhor. Irmãos, naquele momento difícil da minha vida, que homem nenhum poderia me dar aquilo que eu precisava, influência humana nenhuma poderia fazer por mim. O meu Deus fez por mim. Porque aquele que doa a sua vida para Deus, ele acessa o milagre. E assim foi com Dorcas. Enquanto ela tinha força, enquanto ela tinha tempo, ela entregou a sua vida para abençoar outras pessoas. E quando ela precisou, o milagre chegou na vida dela. Quantos aqui querem acessar os milagres de Deus? Você precisa entregar a sua vida a Ele. E quando você precisar, haverá um socorro, haverá um escape. Porque você não é um desconhecido. Você não é um desconhecido, mas você é alguém que tem servido ao Senhor com alegria. Feche os seus olhos no seu lugar. Examine o seu coração. Se você tem sido uma pessoa que tem dado tantas desculpas para os seus líderes, para os seus pastores, tem colocado tantos empecilhos para vir à casa de Deus. Você acha cansativo demais vir a um culto, servir ao Senhor com uma habilidade sua? Peça perdão a Ele. Abra o seu coração e peça perdão a Ele. Por quantas vezes você tentou aí se justificar para que você
tivesse um dia de descanso, para que você ficasse aí curtindo uma série, enquanto pessoas, a sua liderança, a sua igreja contava com você. Peça perdão ao Senhor, vá abrindo seu coração, deixe o Senhor ouvir a sua voz.